Olá, boa noite. Boa noite. Meu computador decidiu é, atualizar e desligar agora, está reiniciando. Eu entrei pelo celular, então assim que tudo estabilizar, eu vou para o computador e a gente vai fazendo aqui pelo celular. Você consegue ouvir bem? Sim, perfeito. Ok, Maravilha. perfeito. Então, no livro Maravilhas da Mente Natural, nós vamos fazer a prece de Tapiritsa, que está no livro, pela dificuldade aqui do computador. Deixa eu pegar a página certinho. Página 67 do livro. Invocação a Tapiritsa. Essa é a tradução que a gente tem aqui no texto, que foi traduzido pela Eliane Ferreira Batista Gonçalves. Emarro, que maravilhoso! Tu és a manifestação da base primordial, do coração de Kuntunzampo. Teu corpo surge como um cristal branco luminoso, límpido e sem impurezas, irradiando raios de luz nas 10 direções. Estás desnudo, sem ornamentos. Este é o sentido mais profundo do estado primordial. Dotado da dupla sabedoria da vacuidade dos meios hábeis, com compaixão, pensas no benefício dos seres. Com precisão, tu ensinas o supremo ensinamento da grande perfeição, a essência da consciência desperta dos realizados, zênite do caminho da realização, coração dos textos revelados, dos tantras, e de suas essenciais escrituras, Lung, e das instruções secretas, Upadesha. Com claridade, tu assinalas a verdadeira condição da base do universo. Aqui a tradução traz base do universo, mas talvez por não ser uma praticante, né? Não sei. Mas a verdadeira condição da base do universo, da qual surge a iluminação e a transmigração, da qual surge nirvana e samsara, a liberação e a ilusão, sons, luzes e raios, defeitos e qualidades. Dissipando a obscuridade do intelecto dos seres, tu nos dás os meios para realizarmos instantaneamente a experiência contemplativa e produzir a resposta na vacuidade da mente, da dualidade da transmigração e da iluminação. Tu nos dás os meios para alcançarmos a condição última das 3 dimensões supremas. Com concentração, com devoção, suplico a ti, Tapiritsa, protetor dos seres. Confere a iniciação e concede os poderes a mim e aos demais seres. Que os obstáculos externos, internos e secretos possam ser eliminados. E possa a noção deludida do ego, que constitui a ilusão da ignorância, ser dissolvida. Tendo realizado a consciência pura da presença, que a contemplação e a atividade possam ser levadas à realização. Suplico a ti, concede-me agora o entendimento do grande significado além do intelecto, da vacuidade primordial sem base. Eu dirijo a minha invocação a Tapiritsa, Senhor dos seres, que os seres dos 6 reinos possam ser protegidos por sua compaixão e que minha mente possa ser liberta.
Então, dando sequência ao nosso estudo, nós chegamos à página 233 do livro, em que nós estamos agora discutindo a prática de Trekchö e de Togiel no bardo. Então, a diferenciação entre Trekchö e Togiel é que Trekchö é essa prática em que nós nos abrimos à espaciosidade, nos abrimos à experiência da natureza pura da mente, e em Trekchö, diferente em Togiel, é onde nós, a partir do canal do canal que sai do coração e se projeta pelos olhos, é o canal em que nós temos as visões, né? É a prática que temos as visões, é uma prática que está relacionada a uma certa atividade maior, e que leva à dissolução dos elementos a partir do espaço interno. Então, o praticante de Trekchö, o praticante de Togiel, é aquele praticante que que pode culminar na dissolução do corpo, na geração do corpo de arco-íris, a partir desse espaço vazio da abertura da natureza da mente, em que os ventos kármicos que constituem a matéria, a materialidade, se dissolvem. E a partir desses traços kármicos que constroem matéria, que constroem corpo, que constroem tudo que nós conhecemos da dissolução dessa materialidade, gera-se espontaneamente o corpo de arco-íris. Então, aqui no texto, agora a gente segue para esse ponto, né? A prática de Trekchö e Togiel corresponde a esses dois bardos. Na verdade, o objetivo da prática de Trekchö e Togiel é ter a possibilidade de obter o corpo de arco-íris no fim da vida. Se não conseguimos fazer isso, podemos tentar alcançar a realização durante o bardo. Esse é o ponto central, né? Ou nós nos realizamos e obtemos a iluminação ainda em vida, ou nós vamos fazer isso no bardo. O bardo da base fundamental corresponde à prática de Trekchö. Então, lá na página 230, nós falamos de 3 bardos. O bardo da base fundamental, o bardo da clara luz e o bardo da natureza da existência. O bardo da base fundamental corresponde a Trekchö, que é quando ainda nós somos capazes de relaxar na natureza pura da mente, sem nenhuma projeção, sem nenhuma visão, simplesmente estar ali, absortos na presença. Então, quando a gente não sabe o que é Trekchö e como se pratica, muitas vezes a gente utiliza a ideia de mente-céu, a gente faz algumas práticas em que nós nos visualizamos como o próprio céu, nos dissolvemos e ali estamos somente na presença. Isso é Trekchö. Não projetamos nada, não visualizamos nada diante de nós, simplesmente nos mantemos dissolvidos ali. Então, ele é o ponto de partida do reconhecimento da natureza pura da mente, do reconhecimento da vacuidade, do reconhecimento, o que reconhece a consciência que reconhece a base. E aí nós voltamos lá naqueles capítulos sobre Ma e Bu e Tsal. Ma, a base,
o espaço, enquanto vazio e sem raiz. Bu, Ma, a mãe, né? Kunshi, a mãe. Bu, o filho, que é a consciência que conhece Kunshi. E Tsal, a energia. Então, esse momento do bardo, da base fundamental, que é esse momento de escuridão, esse momento da oportunidade de reconhecer a base, é que dá a possibilidade de integrar a presença na reunião de mãe e filho. Reconhecendo a base, que é possível perceber a consciência que reconhece a base. E essa consciência que reconhece a base é a consciência, Bu, né? O filho. Aqui estamos trabalhando com a presença simples, sem visão. Isso é Trekcho. A consciência simples. Eu não estou, quando nós praticamos mente-céu, nós não estamos vendo, visualizando nada. Nós nos colocamos em posição de meditação, nos confundimos, por assim dizer, com o céu claro num dia de outono, sem nenhuma nuvem, sem nada. E ali permanecemos. Isso é Trekcho. Não há uma visão, não há uma visualização, não há uma projeção. Aqui estamos trabalhando com a presença simples, sem visão. O bardo da clara luz corresponde à prática de Togyo. Na prática de Togyo é que as visões surgem. É que nós visualizamos, vemos os tigres, vemos as luzes que descem, as luzes que sobem, os sinais que surgem na visão. O bardo da clara luz corresponde à prática de Togyo. Como já discutimos, nós trabalhamos com a visão. No retiro no escuro, Togyo, aparecem diversas luzes e visões. Quando essas visões surgem, temos que nos manter na presença livre da distração do estado de contemplação e aprender com aquilo que experimentamos, de modo a sermos capazes de reconhecer as visões no bardo da clara luz, quando elas aparecem depois da morte. Aqui tem um ponto muito importante, gente, que nós não podemos esquecer em nenhum momento. Todas as visões que surgem são projeções. Na prática de Togyo, essas projeções estão sendo emanadas do coração pelos canais. Então, uma coisa é a visualização, ou melhor, a visão, que não é visualização espontânea, surgida da base, o tigre. Então, a depender da prática, nós estamos praticando Trekcho e nos fixamos numa parede branca. Isso é relativamente comum. E, de repente, começam a surgir as visões. Os tigres, as manifestações mágicas, tudo isso começa a surgir diante de nós. Nós não nos confundimos com a visão. Agora é Togyo, quando a visão surge. E essas visões surgem depois da morte, como deidades pacíficas, deidades iradas, como uma série de coisas. Nós não nos confundimos com aquilo que surge. Além disso, através da prática Togyo, aprendemos a integrar objetos visualizados com objetos físicos. Se conseguirmos fazer isso, conseguimos obter a realização antes da morte e obter o corpo de arco-íris, integrando o nosso corpo físico com a luz, que é a sua natureza, e que visualizamos em nossa prática.
Se nós voltarmos no livro, nós vamos ter um capítulo sobre as 5 luzes puras. A essência do nosso corpo é luz. Se nós formos receber esses ensinamentos do Dzogchen dentro, por exemplo, da tradição Nyingma, cada um dos elementos é um Buda. Ratnasambhava é o Buda da Terra, é a Terra. Akshobhya é o Buda da Água. Amitabha é o Buda do Fogo. Amoghasiddhi é o Buda do elemento ar, é o elemento ar. Na prática Dzogchen, na tradição Bon, nós temos esses Budas também, mas o Rinpoche ele prefere ensinar pela essência da budeidade desses Budas, que são as 5 luzes. Que são as 5 luzes primordiais. O vermelho, que é o fogo que gera uma budeidade. O branco, que é o espaço, que representa, que tem uma deidade. O azul, que é representando o elemento água, ou espaço, a depender do ensinamento. O verde, o elemento ar. E o amarelo, o elemento terra. Então, o que é esse amarelo lá nas 5 luzes que estão apresentadas no capítulo... deixa eu pegar aqui, as 5 luzes, no capítulo 13, é a pureza a essência pura de todos os elementos. Então, na prática de Trekchö, nós vamos reconhecendo que a essência pura é luz. E que nós não somos outra coisa senão luz. E qual é a integração de Trekchö quando o aspecto físico e a luz, e nós, dentro de nossa prática, nós somos capazes de integrar o aspecto físico e a luz, que é a sua essência. Então, nós somos nessa integração capazes de dissolver o nosso corpo físico. Mas não é que nós estamos desmanchando o corpo físico, destruindo o corpo físico. O corpo está no seu processo essencial, que é luz. Por que luzes de arco-íris? Porque o amarelo do elemento terra, o branco do elemento espaço, o vermelho do elemento fogo, e esse corpo em dissolução, em luz de arco-íris, ele emana, ele vai se convertendo, ou vertendo, né, nas luzes puras, que é sua origem. Se conseguirmos fazer isso, conseguimos obter a realização antes de morrer, antes da morte, e obter o corpo de arco-íris, integrando o nosso corpo físico com a luz que é a sua natureza. E essa luz que é a natureza do corpo que nós visualizamos na prática. Se tivermos feito a prática de Togyo o suficiente, seremos capazes de identificar as visões que surgem no bardo da clara luz, como se estivéssemos reconhecendo um velho amigo. O amarelo do elemento terra, o branco, o vermelho do elemento fogo. Podemos então nos liberar se soubermos como integrar estas visões ao estado de conhecimento, ao estado de consciência. Todas as manifestações das mandalas interiores surgem nesse ponto através do movimento da energia da mente, que nós chamamos de sal, a energia da mente, que é um movimento, a mente, o movimento que une a mãe ao filho. Há 3 coisas que é importante lembrar para ter uma compreensão clara e precisa de que estamos no bardo. Ter uma experiência profunda da clara luz durante a vida, através da prática. E aí vem a grande questão da realização
de Togel e o caminho mais rápido para a realização de Togel, que é o retiro no escuro. O retiro no escuro é o caminho mais veloz dentro da tradição para a realização da prática de Togel. A privação da luz externa abre espaço para que a luz interna se projete. Então, a privação de luz permite que a luz se projete, que as imagens surjam. Então, o retiro no escuro acaba sendo um elemento extremamente importante dentro da prática de Togel. O Rinpoche conduz o retiro no escuro para os alunos lá nos Estados Unidos, né? Onde ele mora. Então, alguns alunos fazem com ele o retiro no escuro e o único requisito que ele pede para que se faça o retiro no escuro é que tenha feito parte do Nundro com ele. Ele fala de pelo menos o Rob, né? Conversando com o Rob, que ele pede pelo menos 25% de todo o ciclo do Nundro tenha sido concluído pelo aluno para que ele possa fazer o retiro no escuro. Esse retiro no escuro, e aí a título de curiosidade, porque muitas tradições acabaram indo buscar essa experiência tibetana do retiro no escuro, né? E algumas tradições ocidentais lançam mão dessa experiência e alguns fenômenos muito interessantes, né? Tem uma tradição que eu não lembro, uma dessas ordens iniciáticas ocidentais que trouxe o retiro no escuro e que o praticante faz o retiro no escuro até que surja o que eles chamam de SAG, o Sagrado Anjo Guardião, que dentro da perspectiva de Togel é o que é chamado de Tulpa. É essa deidade que se manifesta, essa deidade que dentro da tradição tibetana surge uma deidade no retiro do escuro, até peço as bênçãos para ela, mas eu também a dissolvo. Eu tenho que ter a capacidade de dissolvê-la, reconhecendo como tudo aquilo que surge nada mais é do que a luz interna que se projeta. Então, o primeiro ponto é ter uma experiência profunda da clara luz. Ter uma experiência profunda de tudo isso que se projeta, tudo aquilo que parte da base. Ter uma lembrança muito clara dessa experiência imediatamente antes da morte, seja por nós mesmos ou com a ajuda do nosso mestre ou amigos espirituais, de modo a estarmos prontos para o nosso último momento. O livro do Bardo Todol, ele tem como princípio ou como lógica a realização, né, a iluminação através da audição, através de ouvir o mestre. Só que para a realização nesse aspecto de profundidade, e vejam que aqui é o praticante Dzogchen, é o praticante da grande perfeição. Ele não está indo pelo caminho da devoção ao mestre, ele está indo pela experiência que ele já tem da clara luz. Então, nesse aspecto, no processo de morrer, o mestre vai recordar das experiências que esse praticante teve da clara luz. A experiência profunda que ele teve da clara luz. E o terceiro movimento, reconhecer as três grandes visões quando elas surgirem no bardo. Essas três coisas estão interligadas. Se tivermos uma experiência profunda com o surgimento das visões através da prática de Togel, durante a nossa vida, seremos capazes de nos lembrarmos claramente da prática, da natureza das visões no momento anterior à morte, de modo a podermos reconhecê-las facilmente
quando elas surgem no bardo. Com isso, podemos obter a liberação no bardo da clara luz, por meio da integração na essência da base. Esse reconhecimento é a principal razão pela qual trabalhamos com a visão na prática de Togyo. Percebam como os yogas tibetanos do sonho, eles são completos na medida em que nós estamos no sonho praticando Togyo. As luzes estão surgindo, nós não nos confundimos com aquilo que surge, nós, ao invés, praticamos na essência, na base da mente, quando o bardo da clara luz surge, nós conseguimos nos integrar de forma completa à base, à natureza pura da mente. No bardo da clara luz, é importante para o praticante médio lembrar-se de seu mestre, dos ensinamentos e da prática. Um praticante inferior não teve nenhuma experiência no retiro no escuro, tem que tentar entender que as visões que surgem são suas próprias manifestações, como um sonho, e não ficar distraído por se sentir atraído ou perturbado por elas. Então, um praticante superior domina todo o processo, dissolveu-se em clara luz, né? Dissolveu-se, obteve o corpo de arco-íris. Um praticante médio vai lembrar dos ensinamentos, vai lembrar do mestre, vai lembrar de tudo isso, precisa lembrar de tudo isso. E um praticante inferior que não teve experiências de clara luz, vai precisar não esquecer os ensinamentos de que tudo aquilo que surge é uma projeção, de que tudo aquilo que surge no bardo é uma projeção da própria mente, e que ele não pode se distrair com todas essas manifestações mágicas que surgem durante o bardo. E aí nós chegamos no bardo da existência. O bardo da existência é chamado, o terceiro bardo é o bardo da existência. A explicação desse bardo tem 3 partes: como ele surge, como interrompê-lo para se autoliberar nesse bardo, e como uma pessoa pode ser deludida nesse bardo e retornar para a ilusão. Então, são os 3 bardos, né? Os 3 movimentos do bardo. O primeiro movimento do bardo, o bardo da base fundamental, Trekcho. O segundo movimento, a oportunidade de Togyo, o bardo da clara luz, assim como o sonho de clara luz, assim como o sono de clara luz. E o terceiro bardo, o bardo da natureza da existência. A gente vai ver isso também como o bardo do vir a ser, a depender da tradição. Com relação à primeira pela qual esse bardo surge, né, como surge o bardo da existência, todas as visões de deidades, mandalas e luzes do bardo da clara luz cessam. Então, tivemos a oportunidade de Trekcho, tivemos a oportunidade de Togyo, como é surgir as luzes, os sons, os raios, deidades pacíficas, deidades iradas, deuses, demônios, todo o movimento do bardo, as sensações, as emoções, tudo, e de repente isso tudo vai cessando. Nossa mente não é mais sustentada por essas visões e começamos a nos sentir muito assustados e a pensar que não podemos mais mudar nada. A mente está sem suporte. Nossa experiência é como um sonho. Podemos nos mover para qualquer lugar sem que nada nos impeça. São os poderes paranormais no bardo, né? Tivemos a experiência do Trekcho, tivemos a experiência do Togyo, as deidades todas surgem e de repente tudo isso cessa,
nós estamos sem uma âncora, sem um corpo físico, então nós podemos nos mover para qualquer lugar, né? Os poderes paranormais do bardo surgem. Temos uma imagem mental de nosso corpo, porque o nosso corpo físico se dissolveu, nosso corpo físico virou comida de minhoca, nosso corpo físico está enterrado em algum lugar, então nós temos uma imagem mental do corpo físico, mas não é um corpo físico. A única sensação que nós temos é a mental. Então, nesse aspecto do bardo, gosto, cheiro, tato, paladar, visão, tudo isso cessou. Tudo que nós temos é mental, é um corpo mental, é uma experiência mental. No momento em que passamos de um lugar, no momento em que pensamos em um lugar, estamos lá imediatamente. Pensamos em fazer muitas coisas, mas não podemos realizá-las, porque não temos um corpo físico. Nossa experiência de ser é como na vida anterior. Temos a imagem mental da mente e corpo que tínhamos quando estávamos vivos. E todas as tendências para agirmos e nos envolvermos em situações circunstanciais. Nós queremos viver de volta. Então, quando nós entramos no bardo do vir a ser, no bardo da existência, há um desejo de voltar a existir. Há um desejo de renascer. Na verdade, nós não damos conta de ter uma mente sem suporte. Então, nós queremos muito voltar à vida. Nós desejamos estar vivos novamente. E como surge esse desejo, os ensinamentos dizem que nós vamos ser tentados a renascer no primeiro corpo que aparecer. No primeiro ser que estiver no momento de concepção, no ato ali, né, da concepção, nós vamos querer adentrar pelas narinas do Pai, né, e renascer como aquele ser. Então, renascer como um animal, renascer como um fantasma faminto, renascer como alguma coisa, porque nós não damos conta de ficarmos nessa experiência do bardo sem um corpo físico. Para interromper a experiência do bardo da existência, obter a liberação, temos de perceber que nosso princípio da consciência está no bardo. Por exemplo, se começarmos a visitar as casas dos parentes e amigos, notamos que não somos capazes de nos comunicar com eles e que ninguém responde ou presta qualquer atenção em nós quando chamamos. Ninguém nos oferece a cadeira ou um prato quando nos dirigimos à mesa de jantar. Podemos observar que nosso corpo físico foi cremado ou que nosso corpo físico está apodrecendo dentro de um túmulo ou numa vala ou em algum lugar. Nós podemos ver isso, e isso causa muita dor. Em vez de nos sentirmos desapontados no momento em que percebemos essas coisas ou pensarmos que há alguma coisa errada, deveríamos compreender que estamos mortos e nos lembrar dos ensinamentos e de nossa prática. No bardo da existência fica muito difícil não sermos distraídos ou conduzidos por essas visões. Porque nós estamos ali sem um corpo físico, desejando retornar à vida, temos uma relação muito intensa com o que está acontecendo no mundo dos vivos e desejamos muito voltar. Se não as recebemos como expressões da visão final da vacuidade, como um sonho ou como nossa própria manifestação nesse bardo, será muito fácil retornarmos à ilusão. Voltarmos ao samsara. Há um desejo de voltar ao samsara. Então, é muito possível que
no bardo da existência, a gente busque o renascimento, a gente quer voltar para a ilusão. Para evitar isso, qualquer prática será útil, principalmente se nosso lama e amigos espirituais praticarem por nós. No bardo da existência, que é o bardo mais difícil, nós podemos receber bênçãos dos nossos parentes. Então, nós falamos muito sobre a prática de sur, a prática de oferenda de fumaça, que é esse momento em que nós, esse corpo físico deseja comer, esse corpo mental que se estrutura próximo ao corpo físico deseja se alimentar como ele se alimentava antes. Esse corpo quer ter de volta as coisas que ele perdeu. Então, esse corpo físico, ele vai trazer para o corpo mental muita dor. A saudade do corpo físico vai trazer para o corpo mental muitos desejos. E esse bardo da existência é a passagem de volta para um novo renascimento. E aí nós entramos no item, que são os 3 bardos e os 3 níveis de praticantes. Então nós já entendemos que tem um praticante inferior, um médio e um superior. Que existem 3 bardos. Um bardo que está associado ao tréctil, né, que é esse bardo da escuridão, que é esse bardo da base primordial, o base fundamental, o bardo da clara luz, da manifestação das luzes, que são projeções da natureza de nossa mente, e o terceiro nível de bardo, que é o bardo da natureza da existência, o bardo do vir a ser. E como cada nível de praticante se relaciona com cada um desses bardos. Os praticantes superiores conseguem a realização no bardo da base fundamental e não passam pelos outros bardos, a menos que decidam conscientemente voltar na próxima vida como um Nirmanakaya para ajudar os outros. Então, um Bodhisattva, e um Dromsempa, dentro da nossa tradição, um Bodhisattva, ele passa por esses bardos, mas ele quer voltar. E ele faz o voto de voltar para resgatar mais e mais seres. Então, ali no bardo, ele faz o voto de retornar. Então, se não é um Bodhisattva, nós podemos nos liberar como um Buda, já nesse primeiro nível, né? Ou decidir conscientemente como um Buda voltar, né, para resgatar o máximo possível de seres. Nós integramos a essência única com a presença e liberamos o corpo, a mente e a voz, abrindo-os para a iluminação. Nas escrituras, o praticante superior é comparado a um filhote de leão, ou uma águia, ou ao garuda, que gera sua própria energia quando está em voo. Depois que sua mãe construiu um ninho no espaço. As energias são as várias atividades, como, por exemplo, voar, de modo que quando o bebê garuda sai do ovo, ele está imediatamente apto a fazer tudo que a mãe faz. O corpo é como o ovo, a mente é como o garuda. Estamos gerando energia em nossa prática, para quando deixarmos o corpo, sermos imediatamente liberados, como o garuda que deixa o ovo quebrado para trás e voa e vai. Quando a mente e o corpo se separam, a mente pode fazer qualquer coisa. Por isso, o praticante superior é liberado no bardo da base fundamental, como se tivesse encontrado um velho amigo. A escuridão da base fundamental é a sua morada. Então ele é capaz de se iluminar ali, no momento da escuridão.
Fazendo a prática de Togyo, em especial o retiro no escuro e a prática das deidades pacíficas e iradas, para nos prepararmos para as visões que surgem no estado pós a morte, como um praticante médio, nós seremos capazes de compreender o som e o movimento da energia como manifestações nossas. Quando vemos as luzes de arco-íris, deidades, mandalas, tigres e cores, não as seguiremos, e sim reconheceremos como projeções mentais. Deste modo, nós nos libertaremos no bardo de clara luz. O praticante inferior obtém a realização no bardo da existência. Nós podemos nos realizar no bardo da existência. Disse que ele é como uma criança pobre que percebe que é um rei e reclama seu reino. Neste bardo, temos experiências que nos fazem pensar que ainda estamos vivos. Com isso, criamos apego à vida. Mas se nós nos compreendermos, se nós compreendermos que estamos mortos, é como se percebêssemos nossa realeza e o reino que obtemos é a nossa realização. Todas essas práticas, todas as práticas que fazemos em nossa vida são uma preparação para a morte e para esses 3 bardos. Esse é um ponto importante dentro da prática budista na tradição na tradição tibetana. Nós estamos o tempo todo praticando, treinando para o momento do bardo. Os yogas dos sonhos, os yogas do sono, muitas práticas estão intimamente ligadas, diretamente ligadas às experiências que virão no bardo. A experiência no bardo é diferente para praticantes e pessoas que nunca tiveram contato com os ensinamentos, ou que ouviram os ensinamentos, mas nunca praticaram. Falamos sobre isso, né? A experiência do bardo é própria para cada um. Então, a experiência para o bardo de um cristão é diferente de um budista. A experiência do bardo para um muçulmano é diferente do budista e do cristão, porque as projeções são outras. No caso daqueles que não são praticantes, os tipos de visão que surgem no bardo dependem de sua atitude mental, né, dessas pessoas. Tende para a virtude ou vício. Quando as visões surgem, no bardo da clara luz, as pessoas dominadas pelos principais venenos emocionais da raiva, do apego e da ignorância têm visões que respondem às cores das 3 paixões. O amarelo, né, para o apego, o elemento terra, o vermelho ou branco para o elemento da raiva, o azul para a ignorância. Eles experimentam perturbações vermelhas no topo da cabeça e, devido às causas dos 3 fenômenos emocionais básicos, renascem nas 3 dimensões inferiores, o reino dos seres infernais, dos seres atormentados ou pretas, os fantasmas famintos, e dos seres o reino dos animais. As pessoas cujo principal veneno emocional foi orgulho experimentam a cor branca e o renascimento no reino dos deuses. Aqueles cuja principal paixão foi a inveja experimentam o verde e renascem no reino dos semideuses. As pessoas que têm a mente naturalmente calma e compassiva experimentam as 5 cores misturadas e renascem numa dimensão humana, pura, onde é possível receber e praticar os ensinamentos e talvez ter a oportunidade de escolher melhor ou de escolher a mandala do seu renascimento.
Aqueles, então, que tem uma mente que já está treinada e que não é levada, seja pelas luzes brancas, seja pelas luzes vermelhas ou amarelas, pela raiva, pelo apego, pela inveja, pode escolher o renascimento. Lembrando que apego, inveja e ignorância leva para o renascimento no reino dos fantasmas famintos, dos animais ou dos infernos. Treinar as virtudes sem fortalecer esses vícios, apego, raiva e ignorância, é a chance de obter a realização no bardo da existência, que em algumas tradições vai se chamar o bardo do vir a ser. Muito bem, hoje nós ficamos por aqui. Semana que vem nós concluímos a leitura do livro e aí a gente faz uma leitura rápida dos apêndices. Os apêndices falam um pouco mais da tradição, a gente segue aí para os apêndices. Ficou alguma dúvida? Alguém gostaria de usar a palavra? Alguém tem alguma pergunta? Eu não estou vendo vocês, deixa eu ver aqui se alguém levantou a mão. Acredito que não. Então nós vamos para a dedicação. Toda a virtude pura realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar dos seres dos três reinos, havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Retornamos às 20h30 com os yogas tibetanos do sonho e do sono. Até já!